O caso Jonathan Reed, o encontro alienígena que intriga o mundo até hoje. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um dos casos ufológicos mais polêmicos e misteriosos de todos os tempos. O caso Jonathan Reed. Uma história que envolve um suposto encontro com um ser extraterrestre, fotografias chocantes, uma estranha pulseira tecnológica e alegações que até hoje dividem a opinião de pesquisadores e entusiastas da ufologia. Prepare-se, porque esta é uma história que parece saída de um filme de ficção científica. Tudo começou em 1996, quando Jonathan Reed afirmou estar caminhando com seu cachorro, chamado Suzy, em uma floresta próxima à cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Segundo seu relato, o passeio seguia normalmente até que o cachorro correu para dentro da mata após perceber algo estranho. Pouco depois, Reed ouviu sons incomuns vindos da direção para onde o animal havia corrido. Quando chegou ao local, ele disse ter se deparado com uma criatura completamente desconhecida. O ser teria aproximadamente 1,5 metros de altura, pele acinzentada, olhos grandes e uma aparência semelhante à descrição clássica dos chamados alienígenas cinzentos. De acordo com Reed, seu cachorro avançou em direção à criatura, mas foi morto instantaneamente pelo estranho ser. Em estado de choque e tomado pelo desespero, Reed afirmou ter encontrado um galho e golpeado a criatura na cabeça, fazendo com que ela caísse desacordada. Assustado, mas ao mesmo tempo curioso, ele decidiu registrar tudo o que estava vendo. Foi nesse momento que surgiram as fotografias que mais tarde se tornariam famosas em todo o mundo. As imagens mostram uma criatura com características humanoides, aparentemente sem vida ou inconsciente, envolvida em uma espécie de manta brilhante. Para muitos entusiastas da ufologia, aquelas fotos seriam uma das evidências mais impressionantes já registradas de um possível encontro extraterrestre. Mas a história não termina aí. Jonathan Reed afirmou que, após examinar os arredores, encontrou um objeto gigantesco e misterioso escondido entre as árvores. Segundo ele, tratava-se de uma nave extraterrestre. O mais estranho era que a nave parecia mudar de aparência conforme o ângulo de observação, como se estivesse utilizando algum tipo de camuflagem avançada. Reed declarou que conseguiu fotografar o objeto e até mesmo se aproximar dele. Em suas descrições, a nave possuía uma superfície extremamente lisa, sem janelas, portas ou qualquer detalhe visível que lembrasse uma aeronave convencional. Nos anos seguintes, o caso ganhou enorme repercussão. Jonathan Reed participou de entrevistas, programas de televisão e conferências sobre ufologia. Durante esses eventos, apresentou fotos, vídeos e documentos que, segundo ele, comprovavam a autenticidade de sua experiência. Mas um dos elementos mais curiosos de sua história surgiu quando Reed falou sobre uma pulseira tecnológica que teria encontrado junto à criatura. Ele afirmava que esse objeto possuía capacidades extraordinárias. Segundo seu relato, a pulseira seria capaz de transportar uma pessoa instantaneamente para diferentes lugares, funcionando como uma espécie de portal de teletransporte. Em algumas demonstrações divulgadas na época, Reed aparecia usando o artefato enquanto alegava realizar experimentos relacionados à tecnologia extraterrestre. Essas declarações chamaram ainda mais atenção da mídia e dos pesquisadores. No entanto, à medida que a fama do caso aumentava, também cresciam as dúvidas. Diversos investigadores independentes começaram a analisar cuidadosamente as evidências apresentadas por Reed. Alguns especialistas alegaram que as fotografias da criatura poderiam ter sido produzidas utilizando efeitos especiais relativamente simples, ou até mesmo um boneco confeccionado para parecer um alienígena. Outros críticos apontaram inconsistências em seus relatos ao longo dos anos. Alguns detalhes da história mudavam dependendo da entrevista ou da apresentação realizada por Reed, o que levantou suspeitas sobre a credibilidade de seu testemunho. Além disso, várias das supostas credenciais acadêmicas e profissionais apresentadas por Jonathan Reed também foram questionadas por pesquisadores. Algumas investigações sugeriram que determinadas informações sobre sua identidade não correspondiam aos registros oficiais disponíveis. Apesar dessas críticas, muitos defensores do caso continuam acreditando que Reed realmente viveu algo extraordinário.
Eles argumentam que a quantidade de material apresentado e o impacto emocional demonstrado por ele durante suas entrevistas seriam difíceis de falsificar por tanto tempo. Para esses apoiadores, o caso Jonathan Reed representa uma possível evidência de contato direto entre seres humanos e inteligências não terrestres. Já para os céticos, o caso é visto como uma das fraudes mais elaboradas da história da ufologia moderna. Eles afirmam que nenhuma das evidências apresentadas resistiu a uma análise científica rigorosa e que faltam provas concretas capazes de confirmar a história. Mais de 2 décadas depois, o mistério permanece sem solução definitiva. Afinal, Jonathan Reed encontrou realmente um ser extraterrestre em uma floresta dos Estados Unidos? Ou tudo não passou de uma encenação cuidadosamente planejada para chamar atenção? A verdade é que ninguém conseguiu provar de forma absoluta nenhuma das duas versões, e talvez seja justamente essa incerteza que mantém o caso vivo até hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Jonathan Reed teve um encontro real com uma entidade extraterrestre? Ou acha que toda essa história foi uma grande farsa? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias misteriosas, casos inexplicáveis e segredos que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o universo. Até o próximo vídeo.